aula 6 do nosso curso de Qigong. Vamos avançar então, como eu faço sempre, fazer uma revisão. Hoje nós vamos falar do fim do estresse e do aumento da vitalidade. Na verdade, a aula hoje, um outro nome que poderíamos dar, seria o aspecto psicológico, o aspecto mental do Qigong, mas isso eu vou falar daqui a pouco, porque na verdade o estresse está relacionado à nossa mente, né? Então, antes de mergulharmos nesse tema, só para recapitular, na aula passada nós falávamos de curas com o Qigong. Então eu falava da cura pela transmissão das mãos, né? A transmissão pelas mãos, que é uma forma de você realizar cura. Depois falávamos da transmissão à distância, a transmissão do Qigong à distância, quando você faz um exercício de concentração. E quando você faz a concentração no local afetado, de repente você leva uma pancada no ombro, na perna, no joelho, e aí você faz a respiração do Qi, do Prana, naquele local em específico. Isso também vai ajudar você a trazer, né, o restabelecimento da saúde natural daquele órgão. Então isso foi falado, é uma aula muito bacana, já está editada, nas próximas horas vai estar lá no painel do aluno, você vai poder assistir de novo. E eu peço, de fato, que assista várias vezes essa aula, porque ela tem alguns detalhes importantes da transmissão de cura com o Qigong. É um assunto que chama muita atenção. E se você fizer do modo adequado, do modo como é ensinado, eu tenho certeza de que você irá colher excelentes resultados. Bom, isso foi o que nós falamos. Vamos então mergulhar nesse aspecto psicológico do Qigong. Veja só, quando Sigmund Freud, há uns 100 anos atrás, trouxe para a nossa tela ocidental as teorias psicanalíticas, e foi uma coisa muito interessante, porque na verdade o Ocidente não tinha noção nenhuma, né, dos aspectos psicológicos interferindo na nossa vida. Hoje, se a gente fala, por exemplo, assim, em frases coloquiais, aí estou sentindo não sei o que, mas eu acho que é alguma coisa do meu subconsciente, né? Ou então uma pessoa diz, ele agiu assim, mas acho que ele fez isso inconscientemente. Isso para nós, essas frases, consciente, inconsciente, parece bastante normal, parece natural. Isso já se tornou uma fala coloquial, vamos dizer assim, uma coisa natural. Todo mundo hoje fala isso, inconsciente, inconsciente, ele agiu inconscientemente, assim por diante. Mas temos que entender também que há 100 anos atrás não era assim. Antes de Freud trazer para o mundo ocidental as ideias de consciente e subconsciente, essa dimensão, essa percepção interna, essa percepção da alma humana, ela não existia, né? Não, era desconhecida, as pessoas não viam as coisas dessa maneira. Este foi um modelo de interpretação da nossa psique, um modelo de interpretação da alma, que surgiu bem depois. Muito bem, só que o que nós ignoramos é que se damos crédito a um Sigmund Freud, que há uns 100 anos atrás trouxe para nós estas ideias de consciente, subconsciente, etc., nós ignoramos total e completamente que os chineses já tinham essas ideias psicológicas há muitos anos atrás. Na verdade, se você pega os escritos, por exemplo, do Imperador Amarelo, né, está aí na tela também, Huangdi, os escritos do Imperador Amarelo, é uma obra também chamada de Neijing, que também está o nome aí na tela. Isso aí está datado a 2600 anos antes de Cristo, esta obra. Então nós temos aí uma obra com quase 5.000 anos de existência, que já falava da mente e já falava dos mecanismos inconscientes, subconscientes, do modo como a nossa mente afeta a nossa saúde, né? Ou como afeta o nosso comportamento e assim por diante. Tanto é que na obra do Imperador Amarelo, que está aí na tela, uma frase que eu fiz questão de destacar. E isto, repare, isto escrito há 2600 anos. Quando a gente fala de um Freud há 100 anos atrás, então parece brincadeira de criança, né? Mas olha o que o Imperador Amarelo falava. A mente não teve melhora. Os pensamentos e os sentimentos não foram curados. Portanto, o paciente não se restabelecerá. Eles já entendiam, há 5.000 anos atrás, que não basta apenas curar o corpo.
se você não curar a mente, o pensamento, o sentimento destas pessoas, a cura não irá se processar tal como deve ser. Impressionante, né? Mas é assim que as coisas são. Como eu falei já em outras apresentações, na verdade, a medicina tradicional chinesa, ela é muito antiga e merece ser respeitada. Eles não estão brincando. É uma medicina que já amadureceu, né? Que já evoluiu ao longo desses 5.000 anos. Enquanto que a nossa medicina ocidental, embora tenha todos os seus créditos e méritos e tecnologias e avanços, é uma medicina extremamente nova, né? Uma medicina de 100 anos de idade, comparada com os 5.000 anos de tradição e história que os chineses trazem para nós e, consequentemente, com todo o conhecimento embasado. E no Qigong é interessante observar que o Qigong vai tratar tanto dos aspectos físicos como aspectos emocionais. É que, na verdade, quando você estuda os tratados de medicina tradicional chinesa, você não verá necessariamente esta diferenciação entre corpo e mente, tal como é feito no Ocidente, esta ênfase que nós damos nessa separação. Isso é uma coisa muito própria do ocidental, dividir as coisas. Mas quando um chinês, né, dentro de uma medicina tradicional chinesa, está tratando, por exemplo, rins, né, que é elemento água, ele está tratando, obviamente, dos elementos emocionais e sentimentais relacionados à água. No caso, tristeza, no caso, medo. Pulmões, né, que está relacionado também à tristeza, depressão. Coração, que está relacionado à raiva. Fígado também está relacionado à raiva. E assim por diante. Os órgãos em si, eles já estão trazendo neles mesmos os seus equivalentes emocionais e sentimentais. Agora, no Ocidente a gente separou isso, né? Então, daqui para cá é o corpo, daqui para cá é a mente. Na medicina tradicional chinesa, essa divisão simplesmente não existe, né? Eles entendem, dentro desta perspectiva holística, hoje se fala muito da visão holística, de terapia holística, etc., a importância de não mais quebrar a pessoa em várias partes, em vários pedaços diferentes, mas entender o indivíduo em sua unidade. E o Qigong, obviamente, quando ele trabalha nessa harmonização corpo e mente, nesse psicossoma, essa unidade que é você, que sou eu, que somos todos nós, ele automaticamente está trabalhando nos seus aspectos psicológicos. Então não é exagero dizer que a prática do Qigong vai ajudar o indivíduo a se restabelecer de um síndrome de pânico, que é um processo para os ocidentais emocional, de uma depressão, de um estresse, de ansiedade, de medo, de timidez, de fobias e etc, etc, etc. Todas essas questões, elas possuem a sua correlação com o nosso corpo. Na verdade, quando falamos de medicina tradicional chinesa, a partir de hoje, nós precisamos conceber essa integração harmoniosa de todos os órgãos, de todas as partes do nosso corpo, que representam os 5 elementos chineses, madeira, fogo, terra, água e metal. Estes 5 elementos, cada um deles, estão sendo representados por um órgão do nosso corpo e, consequentemente, por uma das emoções equivalentes que nós vamos tratar daqui a pouco. Quando falamos de estresse, que é, na verdade, o grande mal da mente ocidental, agora da mente oriental também, né? A gente vê aí, acompanha o crescimento da China, as indústrias, as cidades superpovoadas. Hoje o Oriente não está tão ocidentalizado, né, quanto o Ocidente se orientalizou. Quando eu falo Oriente aqui, eu estou me referindo ao Oriente Antigo, porque hoje com a globalização, né, houve uma mistura muito grande de povos, claro, ainda existem diferenças marcantes, mas via de regra, nesse mundo de internet, nós não somos tão mais diferentes assim. Então, quando eu falo Oriente, aqui, eu estou me referindo a esse Oriente Antigo, né, a esses povos antigos que tinham uma relação com o próprio corpo, com a própria mente, completamente diferente da que nós temos hoje. Aí está uma foto que eu gosto bastante, de um mosteiro taoísta. Eu não sei se vocês já se perguntaram por que será que os monges taoístas eles se isolam nas montanhas. Isso é uma coisa bastante curiosa, né?
A resposta é bastante simples. Eles se isolam e nas montanhas, quando você já deve ter visto em fotos, que aqueles mosteiros construídos bem lá no alto da montanha mesmo, em lugares de difícil acesso. Se você assistir aquele filme recém-lançado com o filho do... agora esqueci o nome dele, caramba. Daquele rapazinho lá que fez o Karate Kid, né? que na verdade não é Karate, é Kung Fu. Então o Jack Chan leva o menininho lá para um mosteiro lá no alto. Eles têm que subir uma escada grande, aí chega lá no alto. Esse distanciamento que os chineses, que os monges chineses taoístas criam, ele é proposital. Proposital para quê? Para que você fique distante do barulho da civilização, né? É uma forma natural de combater o estresse, porque aqui no meio da cidade, da agitação, do corre-corre, das pessoas falando, das pessoas fofocando, de um se intrometendo na vida do outro, é muito difícil você manter um estado de serenidade e paz mental, né? Então você se isola, você sobe na montanha e quanto mais alto, mais distante, mais paz de espírito você vai ter, né? Entretanto, aqui para nós, ocidentais, isso fica um tanto quanto difícil. Se você está sofrendo de estresse, de ansiedade, de alguma fobia, eu não posso dizer para você, olha, vá morar nas montanhas, né? E aí você vai resolver o seu problema. Embora às vezes até dê vontade, né? Quando você pega aqui o trânsito de Campinas, por exemplo, às 5, 6 da tarde, e aí você tem que ficar meia hora para andar 3, 4 quarteirões, né? Às vezes dá vontade de fugir para a montanha. Porém, isso não é uma coisa prática no nosso mundo moderno. Então, a forma como nós vamos encontrar de combater o estresse, a ansiedade, essa tensão, né, que a sociedade moderna nos apresenta, não é fugir necessariamente para as montanhas, é claro, exceto se você tiver essa condição, né, e criou para você uma situação de viver nas montanhas, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos praticar o Qigong para acalmar o nosso espírito. E com a prática diária do Qigong, seguindo essa perseverança, essa constância, você, não vou dizer que você vai chegar num estado avançado de um monge taoísta em meditação profunda, né? Mas você vai se aproximar muito, né? Vai estar num nível muito diferenciado do que os comuns mortais aqui, porque vai estar mais sereno, mais calmo, mais tranquilo e consequentemente mais saudável. Ora, se você me perguntasse, e essa é uma pergunta muito interessante que nunca ninguém fez, né? Vocês às vezes deixam de abusar no bate-papo de texto, poderiam fazer mais perguntas se quisessem. Mas se me perguntasse qual seria, né, o principal ingrediente para manter uma boa saúde, né, e consequentemente um corpo rejuvenescido e uma vida longa e uma saúde assim espetacular, eu diria para vocês, sem sombra de dúvida alguma, que o elixir supremo da boa saúde, da boa qualidade de vida, é a paz de espírito, né? Uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem controle emocional. Controle emocional não é não passar por problemas. Controle emocional é perceber que os problemas acontecem, mas eu não deixo o meu coração se abalar por eles. Mantenho a minha serenidade, mantenho a minha paz de espírito, mantenho a minha harmonia interior. Este seria, se me perguntassem, o elixir supremo da saúde plena, da vitalidade, do rejuvenescimento, da vida longa, feliz e saudável. Quanto mais você é capaz de coordenar as suas emoções, tanto mais saúde você terá. Agora, é o momento de você fazer um exame sincero daquilo que você faz com a sua própria vida. Os seus dias, como é que eles são? Você fica muito agitado, fica muito tenso, fica nervoso, fica angustiado, fica com aquele aperto no peito, aquele aperto no estômago, com a cabeça pesada. Isso é sinal de que você está degradando a sua saúde. Precisa praticar o Qigong para alcançar essa paz interior, para alcançar essa paz mental e não deixar que estas sensações errôneas, negativas, pesadas, né? Tem gente que vive um verdadeiro inferno dentro da própria cabeça. Não deixar que estas sensações interfiram na sua qualidade de vida. Se você for capaz de fazer isso, e hoje eu vou te apresentar as ferramentas, hoje eu vou te passar 3 exercícios.
Se você utilizar as ferramentas, eu tenho certeza de que você alcança esse estado mental de serenidade, de felicidade, né? E, consequentemente, você não vai mais adoecer, né? Vai manter aí uma qualidade de vida realmente invejável. Então, como eu estava falando agora há pouco para vocês, aí está nesse quadro, é interessante esse quadro, eu queria que vocês anotassem aí no caderno de vocês. Eu vou digitando devagarzinho para você ir anotando. Ora, estes são, para os chineses, por incrível que pareça, os 7 fatores emocionais que causam doenças. 7 fatores emocionais que causam doenças. Não se espante, eu vou explicar. Veja só, esses fatores são, primeiro, alegria, depois raiva, depois ansiedade, depois mágoa, depois preocupação, depois medo e depois o choque. Alegria, raiva, ansiedade, mágoa, preocupação, medo, choque. Os 7 fatores externos, os 7 fatores emocionais que causam doenças no nosso corpo. Aí o primeiro parece ser o mais estranho, né? Você vai dizer, mas a alegria causa doença? Calma, eu explico. Alegria em excesso, para os chineses, vai causar doença. Ou a falta de alegria. Então aqui estamos falando do equilíbrio. O que é a alegria em excesso? Isso é muito fácil de você identificar. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem aí uma mentalidade muito superficial, e tudo é festa, tudo é alegria, vamos beber, vamos comemorar, vamos gritar, vamos buzinar, e vamos soltar rojão. Não estou dizendo que a gente não possa curtir a alegria, que ter momentos agradáveis de riso, de contentamento, de celebração. Não é isso. Mas tem pessoas que têm essa extroversão, né, desta alegria exageradamente e em excesso. E acaba até sendo falso. Né? Por quê? Porque, na verdade, a pessoa assim, que é muito extrovertida, está sempre rindo, está sempre o quê, blá, blá, ela está escondendo alguma coisa. Alguma coisa está errado. A falta de alegria, pessoa sem riso, sem celebração na vida dela, sem esse sentimento gostoso de comemorar alguma coisa, também ela vai ter problemas de doença, né? Ela vai ter essa ausência. Inclusive há uma reflexão bem interessante, que a alegria ela é superficial e ela se expande dentro de uma perspectiva horizontal. A tristeza, por sua vez, ela é profunda e ela se expande no sentido vertical. Ela vai ganhando profundidade, enquanto que a alegria vai se alastrando. A pessoa que não passou pela experiência da tristeza, na sua boa dosagem, claro, aqui estamos falando do equilíbrio de novo, ela acaba se tornando uma pessoa muito superficial, né? Porque se ela não cultivou um pouco, a tristeza, tem algo que é belo na tristeza, ela traz interioridade, ela traz reflexão. Quando você está triste, você começa a pensar mais nas coisas, você se volta para dentro. A tristeza também é interessante para o seu crescimento interior. Tem pessoas que fogem da tristeza e não deveriam. Quando você está triste, você deve entender que a tristeza está fazendo você ganhar profundidade. Então lembre-se sempre disso. A alegria ela é superficial, ela se alastra, ela se expande. A tristeza ela traz profundidade, ela é vertical, enquanto que a alegria é horizontal. E a alegria em excesso, né? O oba-oba, festa, essa extravação, né? Não sei nem se existe esse verbo, né? Esse extravasamento, né? Em excesso, ele é tão prejudicial quanto a falta de alegria na vida da pessoa. Se a pessoa passa por esse problema, ela vai ter problema cardíaco, no coração mesmo, né? Por quê? Porque essa alegria extrovertida, festa, oba-oba, vamos brincar, vamos beber, vamos fazer algazarra, vamos ficar nesse universo, né? Vai dispersar a energia da pessoa, vai dispersar o chi presente na vida dessa pessoa. Então a alegria com moderação. Não é que você tem que moderar o seu riso. Se você está com vontade de rir, sorria, dê risada,
mas que seja sincero e que não seja uma coisa forçada. Quando é forçado, fica até feio, né? Fica até estranho, e você, com certeza, deve conhecer pessoas assim. Pessoas estranhas, né? Elas vivem num universo que no fundo não existe, só na cabeça dela mesmo. A raiva. Raiva é um outro fator emocional que vai trazer doenças. No caso da raiva, doenças no fígado. E você, quando a pessoa está com raiva, os mestres, né, da medicina tradicional chinesa vão dizer que o qi vai fluir rapidamente para a cabeça. Lembre-se que quando a pessoa está com raiva, a gente costuma falar isso, né? O fulano está com sangue na cabeça. Isso é uma expressão que vem da observação natural, porque os chineses já perceberam isso também. Você fica com raiva, o sangue sobe demais para a cabeça, né? O qi, a energia sobe para a cabeça, e isso vai te trazer problemas no fígado. Toda pessoa que tem problema no fígado, talvez seja o seu caso, é porque você ficou acumulando muita raiva ao longo de sua vida. E se esse é o seu problema, você deve se perguntar, é raiva do que afinal? O que é que eu fiquei me remoendo? O que é que eu fiquei, né, querendo destruir, querendo acabar com aquilo? Qual foi a coisa que me trouxe tanta raiva ao longo de minha vida? Às vezes um evento na infância, na adolescência, na vida atual, vai saber, né? Ansiedade e mágoa. A pessoa que acumula, né, muita ansiedade, hoje é uma coisa terrível, né? Ansiedade é preocupação com o amanhã. E o amanhã nunca vai vir, né? Quando chegar amanhã, você vai olhar e vai perceber que o amanhã é hoje, né? A única coisa que você tem é o hoje. E as pessoas ficam perdendo muito tempo se preocupando com o amanhã. E se você faz isso, você se torna um expert em administrar o amanhã. Mas o amanhã não existe, o amanhã nunca vai chegar. Então se concentre no agora, se concentre no momento presente. Aquele evento que você tanto teme, que acontecerá amanhã, quando ele chegar, ele vai chegar na forma de hoje, não na forma de amanhã. Então aprenda a viver no hoje. Aprenda a lidar com as situações no agora, que é a única coisa que você tem que fazer. E mágoas. Mágoa é uma coisa muito comum, né? Mágoa do marido, ou alguma mágoa do filho, ou mágoa do pai, mágoa da mãe, mágoa do irmão, mágoa do amigo, e você vai acumulando isso, essas coisas que não são colocadas para fora, você fica guardando, isso vai trazer problemas nos seus pulmões. O seu qi vai ter um fluxo lento, e esse fluxo lento de qi, causado pela ansiedade e pela mágoa, pode trazer bronquite, pode trazer asma, pode trazer tuberculose, pode trazer problemas respiratórios das mais diversas formas possíveis. Preocupação vai trazer para você problema no baço. Aqui ninguém é preocupado, né? Todo mundo é sossegado, cuca fresca, mas quem tem preocupação vai ter problemas no baço. O qi vai ficar muito acumulado, porque a pessoa preocupada, ela começa a inclusive ter o intestino preso, ou problemas intestinais, ela não consegue soltar as coisas, né? Ela está preocupada, ela fica se agarrando a tudo que está dentro dela. E isso, obviamente, vai trazer sérios prejuízos para você. E a pessoa que sofre algum tipo de medo, alguma fobia, ou passa por algum trauma, algum choque assim muito violento, ela tem problema nos rins. Isso acontece porque o medo, ou quando você passa por algum trauma muito forte, você tem um enfraquecimento do seu qi. E os rins, que são os órgãos da vitalidade, inclusive quando uma pessoa, por exemplo, que tem problemas de impotência, ela tem que fazer um trabalho de acupuntura ou de energização nos rins, porque os rins trazem vitalidade. Quando você se sente enfraquecido, massagear os rins já é um bom caminho para que a sua energia aumente, né? E quando você passa por isso, você tem o enfraquecimento da sua energia. Estou passando assim muito rapidamente, e vocês até desculpem se eu vou falando assim um atrás do outro, sem me detalhar muito, porque este não é um curso de medicina tradicional chinesa. Esse é um curso de uma técnica dentro da medicina tradicional chinesa que se chama Qigong. Quem sabe daqui a um tempo a gente possa até mergulhar nesse conhecimento da medicina tradicional chinesa, que, a meu entender, é muito rico, é um campo muito vasto, mas eu estou passando para vocês mais uma visão geral para que vocês entendam como é
que isto irá repercutir nas nossas práticas do Qigong.